Boa noite a todos. Muita paz, né? Muita luz nos nossos corações, no nosso ambiente, na nossa família. É sempre uma grande alegria retornar a essa casa, estar aqui na companhia de vocês, ser recebida com tanto carinho, com tanto acolhimento. Que Jesus, então, possa abençoar a cada um de nós, para que todos juntos possamos ter momentos de esclarecimento, momentos de reflexão e momentos de refazimento espiritual. Estamos num ponto de luz e as nossas almas preparadas para receber e os nossos corações também com um bem fértil para receber as sementes do Evangelho de Jesus. Eu escolhi hoje para nós falarmos sobre autotransformação, autoconhecimento e autotransformação. Vejo que são categorias de análise que poderíamos separar, não é? E falar de uma só. E daria muito que a gente conversar muito, mas nós vamos falar sobre os dois juntos e nós vamos ver o entrelaçamento que há entre essas duas categorias, né? Autoconhecimento e transformação moral. Acho que, embora nós tenhamos já essas palestras recorrentes sobre esse tema, mas é muito importante e imprescindível em tempos atuais que a gente compreenda cada vez mais esses processos que nós precisamos e que fazem parte da nossa jornada. Então, a doutrina espírita, ela tem nos proporcionado um conhecimento muito grande, um conhecimento muito abrangente sobre o que é a evolução da humanidade, o que é esse processo de evolução da humanidade. E isso tem nos ajudado a compreender, porque ela também resgata esses grandes ensinamentos que têm acompanhado a humanidade, e é importante a gente pensar nesse assunto sobre a questão, né, imprescindível, indispensável, do conhecer-se a si mesmo, né? Porque vejam que essa assertiva, essa orientação, ela já está conosco há muito tempo. Há muito tempo. No pensamento da filosofia antiga, grega, antes de Cristo. Então, se é indispensável esse processo para o nosso desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento, e se já faz tanto tempo que isso está conosco, e aí é que está a nossa questão fundamental da reflexão dessa noite. Se é fundamental para o nosso crescimento espiritual, e se já há muito tempo está conosco, por que então que está tão difícil de nós aplicarmos nas nossas vidas? Por que essa dificuldade em vivenciar esse conhece-te a ti mesmo? É um dilema que tem acompanhado a humanidade por séculos. Então, por que motivo? E é isso que nós vamos refletir sobre essas duas questões. Se estão conosco há muito tempo, como espíritos imortais, nas nossas idas e nas nossas vindas, quantas vezes já nós nos deparamos com essa assertiva, conhece-te a ti mesmo? Não é verdade? E por que essa resistência? Por que essa resistência? E se é de fundamental importância? Então, nós vamos ver que quem vai nos ajudar nessa questão é Emmanuel, na questão 233 do livro O Consolador. E lá ele vai fazer essa mesma questão que eu trouxe. Ele faz essa mesma questão. Eu fui buscar lá, me inspirei lá. Porque o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio. E Emmanuel vai nos dizer, isso é explicável. Aí quando eu estava estudando para trazer para nós, e Emmanuel disse isso é explicável. Eu disse, então vamos saber, não é verdade? Vamos ver o que Emmanuel disse para a gente. Ele começa essa questão dizendo,
Isso é explicável. Maravilha. Aí ele vai dizer: somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da personalidade espiritual. Somente agora. Então a gente vai atentar para essa questão que ele disse, somente agora. Mas ele trouxe uma palavra aqui que ela é tão profunda e ela é tão bonita, que nos encanta. Até a gente, ao pronunciar ela, a gente ouve o som e mexe com a gente. Ensimesmar-se. Olha que palavra bonita que Emmanuel traz. Quer dizer, adentrar-se dentro de você, adentrar-se dentro da gente, nos envolver em si mesmarmos. Que palavra que eu achei assim, além de profunda, um significado muito especial. Então, Emmanuel, ele vai resgatar, né, essa visão ao nos dizer que tempos anteriores, não é que essa não pudesse ser aplicada, o conhece-te a ti mesmo, essa indicação não poderia ser aplicada, mas ele vai nos dizer que antigamente, nos tempos anteriores, em reencarnações anteriores, faltava-nos uma série de circunstâncias mais favoráveis para este trabalho de natureza interior. Então, outrora, nas tantas existências que nós já tivemos, as demandas da vida material nos envolviam demais. Era a materialidade da vida, né? Era toda a expressão material, nos envolvia demais. Então, ele vai dizer que não havia o tempo para ensimesmássemos o bastante, porque a matéria, ela apresentava inúmeras demandas, era a sobrevivência, né? Cumprindo naturalmente o seu papel evolutivo. Então, vamos pensar um pouquinho, quanto tempo levou a humanidade, quantos séculos consumindo a mente humana para a organização da agricultura, para a organização das primeiras ferramentas, domesticar os animais, toda aquela defesa, né? As primeiras ferramentas. Então vejamos que isso, Emmanuel está nos dizendo que envolvia muito e não tinha esse tempo, essas circunstâncias que não eram favoráveis para o homem, então, ensimesmar-se, voltar para dentro de si. Primeiro, nas reencarnações anteriores, dizia mais, então, a questão da conservação, a manutenção, né? A manutenção da própria vida física, as defesas, os animais, as intempéries, tudo era muito material, era como se fosse a vida material mesmo. E hoje, então, vamos dando um salto, né? Hoje, com todo o avanço, são outros tempos, nos diz Emmanuel, nas culminâncias, aí ele fala nas culminâncias da evolução física, o homem não necessitará mais absorver-se, preocupar-se de modo tão envolvente com o trabalho da natureza, com a paisagem que o cerca. Aí ele vai dizer, razão pela qual todas as energias espirituais, então, elas se mobilizam em torno do ser para este convite, convocando-nos para o sagrado conhecimento de si mesmos. Porque muitas vezes, e para muitas pessoas também, nós somos desconhecidos, às vezes, de nós mesmos. Tem um mundo muito grande ainda para ser descoberto e que nós não nos conhecemos. E, às vezes, isso se revela por nossas atitudes inesperadas, por fatos, por situações que nós não damos conta, e aí vai se revelando. Hoje, então,
Nós estamos vivendo a era do espírito, porque o trabalho mais pesado, mais rude com o planeta já foi feito. Agora é trabalho interior, é trabalho da educação dos sentimentos, trabalho para a educação moral, com benefícios, com certeza, incalculáveis para nós e para toda a humanidade, para a sociedade, para os que a gente convive. Então, hoje nós estamos vivendo exatamente a era do espírito, e é essa nossa consciência hoje, deixando todas as nossas reencarnações, as nossas existências passadas, para chegar a este ponto. Foi importante esse trabalho de natureza rude, de natureza material? Sim, porque nos trouxe a este momento. Hoje fica, então, o trabalho humano, esse trabalho de despertar, esse trabalho dos sentimentos. Então, são chegados os momentos culminantes. Ainda na fala de Emmanuel, que a gente, lá no Consolador, ele fala nesses momentos culminantes. Vamos ver o que ele quer nos dizer. Por isso que vemos que, embora todos esses avanços maravilhosos da tecnologia em nosso benefício, esses avanços em todas as áreas do conhecimento humano, como a medicina, né, nos dando uma maior tempo de vida, as comunicações, globalização, tudo em tempo real, essas maravilhosas tecnologias ao nosso favor. E ele vai dizer que em todas as áreas do conhecimento houve essas mudanças maravilhosas, mas hoje nós vemos como nunca as criaturas a lidarem com seus problemas, com seus conflitos internos, com suas angústias existenciais, com a busca dos porquês da vida, apesar de todo esse movimento, não é, intelectual, esse movimento material, esse avanço, todas as criaturas ainda estão se perguntando dos porquês da vida, e nós também temos observado índices alarmantes, eu posso dizer, os índices estatísticos das epidemias, como o suicídio, né, as depressões. Então, apesar de toda essa maravilha a nosso favor, a tecnologia, nós estamos ainda nessa fase. Porque é chegada, e é isso que ele chama de momentos culminantes, ele vai dizer que, porque a chegada para a humanidade, esses momentos culminantes, o que são? Que leva a criatura a perceber que não é a matéria, que não é a tecnologia, não poderá saciá-la naquilo que é a sua aspiração mais profunda, a sua necessidade mais profunda, a ânsia por Deus, a ânsia por a sua herança divina, a ânsia de se encontrar nesse universo, de achar o seu lugar, a ânsia de progredir-se, de expandir-se, de realizar-se. Na realidade, é a ânsia de tomar posse da nossa herança divina, que ainda nós não fizemos isso. Nós não agimos ainda como filhos de Deus, legítimos que somos, todos irmãos e espíritos imortais. Então, nós nos achamos meio desencontrados, e em função disso nós sofremos, vem todas essas angústias, né? Então é hora de mergulhar no Evangelho de Jesus. É agora, é o momento. Os processos que nós vínhamos passando, os processos materializados, aqueles que nos trouxeram o desenvolvimento intelectual para chegar no desenvolvimento moral. E agora, então, é hora de trazer o Evangelho de Jesus para os nossos corações, para os nossos lares, para a nossa família, para a sociedade, para a economia.
Está na hora de nós nos familiarizarmos com o nosso irmão mais velho. E há mais de 2000 anos, ele já tinha nos falado sobre isso, a esse respeito. Lembram lá no poço de Jacó, com a samaritana, o que ele disse? Quem beber desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhes der, nunca mais sentirá sede, porque esta água terá vida eterna. O que é que Jesus estava falando? Era a água viva do seu evangelho. Era isso que ele queria dizer. E Cristo falava. É essa comunhão com Deus, é nos encontrarmos nessa realização nossa como filhos de Deus, a nossa destinação, aceitar a nossa destinação. Nós não fomos feitos para sofrer, nós fomos feitos para amar. E nós sofremos quando nós nos afastamos das leis divinas. Aí vem o sofrimento para nos colocar novamente no caminho certo. Mas nós somos feitos por amor e para amar. Então, fugimos dessa realidade e sofremos. E quando nós conseguimos nos realizar dentro disso, é uma felicidade que a gente experimenta quando alguém dos senhores pratica o bem. Então, experimenta uma felicidade, a alma se regozija, porque exatamente ela está indo ao encontro da sua natureza, que é amor, que é o bem, que é o belo. Então, vejam, enquanto a gente não tiver despertado para isso, a vida, ela vai passar por nós, e nós passaremos por ela em muitas reencarnações, sem que a gente se sinta realizados, sem que nos sintamos plenos nos nossos propósitos fundamentais que aqui nós estamos. Então, são momentos singulares. A literatura espírita está cheia dessas advertências. Chegado o momento, singulares. Estamos no ápice da evolução material, intelectual. Precisamos avançar para a evolução moral. A literatura está cheia disso. Então, nós chegamos a um momento singular, ou seja, adentrar neste mundo, adentrar em nós próprios. Então, para que nós possamos descobrir o que nós precisamos fazer, o que nós vamos encontrar lá dentro, as potencialidades que estão dentro de nós, como também as dimensões dos ajustes que temos que fazer lá dentro. E nós precisamos ter humildade para fazer esse movimento, para ir lá dentro e olhar. Nós precisamos entender que somos imperfeitos, que nós erramos, que estamos na Terra para aprender, porque ao se deparar com alguma coisa que não nos agrade lá dentro, nós podemos não querer fazer essa viagem dentro da gente. Mas vamos entender assim, somos aprendizes, aprendiz pode errar. E depois os nossos defeitos não são para serem condenados, eles são para serem refeitos novamente. Por isso que nós temos oportunidade. Então é preciso essa coragem para fazer esse movimento de adentrar dentro de nós, né? Das tendências infelizes que nós ainda temos, das virtudes que nós precisamos construir, olhar para si mesmo. Portanto, é palavra de ordem neste momento da nossa evolução, nesse momento pelo qual passa a Terra. Essa é a palavra de ordem, né? Nós temos um mundo exterior que é conhecido por todos. Cada um de nós tem um mundo exterior. E ele é conhecido por todos. Aonde eu trabalho, quantos filhos eu tenho, o que eu faço, aonde eu moro, esse mundo exterior que é conhecido por todos. Mas nós temos um mundo interior
que é só nosso. Só nós temos a chave, só nós podemos entrar. E é nesse mundo que nós precisamos fazer as transformações, que nós precisamos fazer as modificações. Nós estamos aqui e a doutrina espírita, como esse feixe de luz que cai sobre nós, pode nos dar a chave, nos dá o caminho, nos dá todos os ensinamentos de como chegar nesse mundo interior. A decisão de usar a chave é nossa, é de cada um. A doutrina espírita faz o papel, né? Nos encaminhando, nos consolando, nos ensinando, mostrando como chegar lá. Mas a decisão é nossa. Esse mundo interior difere de cada um, mas é só nosso. Ninguém entra. Nós podemos até auxiliar, mas não adentrar. Essa decisão é nossa, é individual, né? Então, eu peço desculpa que eu estou um pouquinho resfriada, mas eu não poderia deixar de vir hoje. E aí, então, desculpe se às vezes eu preciso me corrigir aqui. Então, você está certo? Então, nós vamos ver ao longo da história que vem acontecendo um processo de espiritualização. E esse processo de espiritualização é para que nos conduzisse a esse momento. Então, vamos ver, com o passar do tempo e com a evolução, o trabalho de natureza exterior, ele vem sendo transmutado, ele vem sendo espiritualizado, voltando para o trabalho de natureza interior. Vejam que a compreensão que temos, que todos nós estamos inseridos em um processo, que nós migramos, que nós passamos da materialidade absoluta para a espiritualização, isso vem sofrendo modificações, vem sofrendo alterações. O que nós identificávamos ontem, plenamente com a matéria, com o corpo, hoje isso já vem transmutando para algo mais espiritualizado. É a espiritualização das experiências para nos trazer até este momento. Então vamos ver. Eu vou dar um exemplo. Em várias dimensões da jornada humana, vamos ver esse processo de espiritualização. Por exemplo, na própria lei de adoração, que está lá no livro, na terceira parte, né, do livro dos Espíritos, a lei de adoração. Ela vem sofrendo um processo de espiritualização. Porque antes, não é? Como é que se adorava a Deus? Através de oferendas, através de rituais, tudo materializado e exterior a nós. Tudo era exterior a nós. Então, era esse o processo, e esse processo de adoração, ele vem paulatinamente sofrendo alterações, né, para os tempos agora, os tempos melhores. O sacrifício, por exemplo, antes, sacrifício dos animais. Hoje, é um sacrifício da nossa animalidade, porque o sacrifício é aqui dentro. É o sacrifício do nosso orgulho, o sacrifício da nossa vaidade, do nosso orgulho. Não é isso? Então, é isso que eu estou querendo mostrar. Isso que aconteceu, esse processo, né, que vem sendo da espiritualização. Antes, aquilo tão material, com oferendas, com rituais, com mortes de animais, hoje trazido para dentro dos nossos corações. E o que diz hoje a doutrina espírita sobre a adoração a Deus? Adorar a Deus em espírito e verdade. E o que vale são os sentimentos, não são os templos de pedras, não são mais as oferendas, a materialidade. É isso, sofrendo processos de espiritualização para nós chegarmos hoje, neste momento, que nós precisamos ensimesmarmos-nos para conhecer o que tem lá dentro. Então, hoje,
é o culto interno, não é mais o culto externo, não é aqueles sacrifícios externos. Hoje é tudo interno. O culto de quê? Do amor, o culto do bem, o culto da verdade. E nós podemos adorar a Deus em qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer lugar, porque a adoração parte do coração. Espiritualização deste processo de adoração. Como também a gente viu o processo dos primeiros seguidores de Cristo, foi o mesmo processo, vem sofrendo essa espiritualização, porque mal compreendidos os seguidores achavam que poderiam matar, poderiam sacrifícios, guerras, extermínios, tudo em nome de seguir Cristo, mal entendido, mal praticado a questão do discipulado. E hoje o que é o discípulo de Jesus? Aquele que deixou de ser admirador e passou a seguir Jesus, estudando as suas lições e praticando-os no dia a dia. E aí eu chamo a atenção, o que é isso? Processo de espiritualização que nós vemos sofrendo ao longo do tempo para chegar nesses momentos culminantes de nos conhecer, porque o progresso não vão chegar para nós e perguntar: você quer progredir? Não, o progresso vem porque ele é uma lei da natureza. Então, nós temos que nos preparar também para evoluir, para progredir. Se nós não progredirmos para o amor, nós vamos progredir pela dor. Se nós não prepararmos nossos corações para receber as luzes do ensinamento de Jesus, do Evangelho, virá a patrola da dor e vai remover os pedregulhos do nosso coração. Porque o progresso, ele vai acontecer. Então, nós tenhamos essa consciência. Aquele tempo anterior das nossas lutas materiais era importante? Sim, muito importante. Mas nós precisamos agora ter essa visão de agora. Nos trouxeram até o momento toda essa evolução. Para este momento não tem por onde correr, como diz popularmente, né? É a hora de ensimesmarmos mesmo, de nos conhecer mesmo quem somos. Então, todos esses processos, né, anteriormente materializados, é para nós compreendermos mais a fundo que o templo, de fato, não é aquele de antigamente, de pedras, né? Por meio de tijolos, de colunas e com aquelas manifestações exteriores. O templo, de fato, é a criatura humana. É aonde, no coração, é aonde vai ocorrer as construções. Quando de posse da nossa consciência espiritual, quando de posse da consciência da realidade espiritual, da nossa destinação. Nós precisamos despertar para isso. Então, o sacrifício outrora dos animais, agora trazido para o ambiente interno, pois que espiritualizou-se esse sacrifício, o sacrifício da nossa animalidade. E como eu disse agora, é o sacrifício das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. Mas agora é aqui dentro. Não é mais lá fora, né? O trabalho agora é tarefa para a educação da vida moral. É esse o nosso momento, queridos irmãos. Essa é a nossa realidade. Hoje, transição, e o momento que vem nos trazendo, né? Toda essa evolução vem nos trazendo. Hoje o nosso trabalho, a educação da nossa vida moral. Sem deixar de reconhecer todos esses trabalhos que a gente passou, né? Como espíritos imortais, estávamos lá nessa batalha, com certeza, mas não vamos nos descuidar da importância do momento de hoje, desse conhecimento que nos leva à renovação moral. Então,
O conhecimento espírita, é luz que se faz na nossa alma. E por isso que eu lembro que sempre há um grande apelo das casas espíritas, né? Para o estudo. Vamos estudar o ESD para despertar a consciência, para alargar o horizonte, para responder os seus porquês, a convida para o estudo. Porque é luz que se faz na alma. O conhecimento verdadeiro dos ensinos de Jesus conduz a alma humana à liberdade, à autonomia, porque vejam, a verdade divina, a luz recebida, a luz do conhecimento, ela penetra, ela vai fundo, ela insufla bases até outrora adormecidas em nós. O conhecimento nos movimenta. E aí nós podemos pensar, cada um de nós, como era antes do conhecimento da doutrina e como é agora, após eu ter acesso ao conhecimento da doutrina. Houve movimento, não tem como ficar inerte, porque o próprio conhecimento, ele tem esse poder de nos movimentar. Aquilo, buscais e acharei, né? Batei e a porta se vos abrirá, vinde até mim. São todos movimentos de despertar que a luz faz com a gente. Então, a luz passa a exercer na criatura esse estímulo. É o estímulo do progresso, é o anseio de melhoria. É isso que o conhecimento faz com a gente, essa ânsia de se melhorar. Então, é através da luz do conhecimento que nós somos impelidos a deixar o nosso estado de acomodação para avançar. Deixar a acomodação para avançar em direção a novas etapas, novas estações, novos conhecimentos, novos estágios, tendo em vista o horizonte que o próprio conhecimento, que a própria luz do conhecimento faz com que a gente vislumbre esse horizonte cada vez mais belo, cada vez mais bonito da nossa gloriosa destinação que nos conduz a esse horizonte. Então, o conhecimento, e todos com certeza são testemunhos, gera movimento em nós. Nós não ficamos parados. Então, tem uma frase que eu gosto muito, e eu já refleti bastante com essa frase, e eu trouxe para a gente refletir junto. É de Melanie Klein. Ela diz: quem come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Ou quem bebe da água do conhecimento é expulso de algum paraíso. Vamos ver o que é isso. Paraíso, aqui é entendido como acomodação. É expulso desse paraíso. O conhecimento faz esse movimento. E nós temos a tendência quase geral, não é? De permanecermos acomodados, estacionados. Deixa assim, tá bom, não vou mudar, deixa para lá e vai deixando, né? Mas às vezes o coração não está receptivo para a luz. A luz chega, e como ela chega mesmo, mas ele permanece impenetrável, inacessível. Tal aquele tipo de solo, lembra da parábola do semeador, aquele tipo de solo que a semente cai e o solo está tão endurecido que não penetra. Mas o coração minimamente receptivo, o conhecimento chega e ele opera determinadas transformações, determinadas mudanças que retira a criatura da acomodação. Fica mais, não é para o trabalho, para as obrigações morais, para os deveres, para a consciência, a sua própria consciência, não é? De espírito imortal. Então, a visita da luz tem esse poder de mexer conosco. E o primeiro dever, veja que interessante, a gente está encadeando umas ideias, mas veja como é interessante. O primeiro dever que nasce naturalmente
dessa consciência esclarecida pela luz do conhecimento, é o conhecer-se a si mesmo. Impulsiona de ir a fundo em si mesmo, para ver quais as nossas principais fragilidades que ainda temos, principais pontos de tropeços que ainda nos quedam, né? Quais as questões nefrálgicas que há em nós, da minha existência, o que tira meu sono, o que mexe comigo, o que gera a minha infelicidade. Será que a raiva que eu tenho daquilo que fulano me fez, ou que eu não posso esquecer aquilo ali, ou aquela injustiça sofrida, isso tudo pode estar lá dentro de nós. Mas nós precisamos olhar de frente. Somos aprendizes, precisamos ter essa humildade, e não é para se condenar, é para se corrigir, é isso, é escola, não é? Então nós precisamos adentrar para ver a nossa atual condição, o que nos infelicita ainda, que é motivo de infelicidade para nós, o que já nos traz alegria, o que já nos traz felicidade, quais as virtudes nascentes, aonde eu preciso atuar, né? Porque a primeira coisa, eu preciso identificar, bom, aquela porta ali está com problema, eu identifiquei que ela está com problema e ela precisa ser modificada, já é alguma coisa, mas isso só não é suficiente, eu preciso movimentar para que isso seja realizado, materializado. Então eu preciso envolver quem vai trocar, eu vou comprar, o que vai precisar, e esse movimento. Aqui dentro é a mesma coisa, eu tenho que estabelecer metas. Eu identifiquei, sim, é aquela raiva de fulano que não me deixa ser feliz. Tudo bem, está identificado. Então agora eu preciso estabelecer metas para poder alcançar, né? Então vejo que a doutrina espírita, em suas páginas luminosas, ela chega como um facho de luz para nós, né? E projetando essa luz em nós podemos identificar melhor o trabalho a fazer em nós. Mas é como eu disse, ela fornece a chave, mas a decisão de colocar e entrar neste mundo é nosso. E o momento é nosso. E a misericórdia de Deus, ela sabe, ela conhece cada um de nós e sabe do nosso momento, que é o nosso momento ou ainda não é o nosso momento. Isso é respeitado, né? Então, adentrar nesse universo ainda desconhecido, muito desconhecido, ainda somos de nós mesmos. Então, com o auxílio dessa luz que nos foi dada, a luz do Espiritismo, a luz do Evangelho, podemos agora, então, olhar cada cômodo, cada cantinho desse país, que ainda é um grande desconhecido nosso. Então, os momentos são esses. E para encerrar, eu trouxe um pensamento de Leon Denis que vem ao encontro da nossa conversa da noite, da nossa explanação, e que eu achei assim que ela faz um fechamento que vai nos deixar muito, assim, muito conscientes da nossa jornada, da nossa realidade espiritual. Isso aí está lá na obra O Grande Enigma, e o capítulo é Elevação. Então é uma mistura de poesia e de reflexão, porque Denis é poético, né? Então, como ele fala, como ele traz os ensinamentos, é uma mistura maravilhosa de poesia. E ele vai dizer assim, ó, diz para todos nós, né? Espírito, alma, que percorres essas páginas, de onde vens e para onde vais? E ele mesmo responde, sobes do fundo do abismo e galga os degraus inumeráveis da escala da vida. Tu caminhas para moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vais para a luz, vais para a sabedoria, vais para a beleza. Queridos irmãos, esses somos nós.
para além desse corpo material, para além de tudo que é transitório. Esses somos nós. Então, eis a grandeza da nossa destinação, para onde nós nos encaminhamos, e a certeza de que nada nos falta no caminho do progresso. Deus nos deu a vida e com a vida todas as condições de realizar o nosso progresso, a nossa evolução. Nada nos falta. Então, que essa luz nos penetre, nos fecunde, inspire a fazer aquilo que nós sabemos poderá saciar a nossa alma, essa sede, essa fome de pão do céu, e que o Evangelho do Cristo se revele em nós. Então, que Jesus seja essa luz nos nossos caminhos, né? Seu Evangelho, aquela lâmpada sempre acesa dentro dos nossos corações. E eu espero, então, que essas reflexões todas possam fazer um movimento dentro de nós, que a gente vai levar para casa e vai pensar. E não esquecer essa palavrinha mágica, poderosa que Emmanuel usa, ensimesmar-se. Eu vou me conhecer um pouco. Muito obrigado a todos.